Augusto, vem aqui, por favor. Vamos orar aqui pelo pastor. Deus abençoe sua vida, pastor. Continue te usando para a glória dele. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por podermos estar na sua casa, ter esse privilégio de te adorar e agradecer o seu nome. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas e por estarmos disponíveis para a sua obra, para o seu reino. Quero te pedir agora pela vida do pastor Davidson. Traz, Senhor Deus, a ele, como o Senhor já trouxe ao seu coração, agora a nós, a mensagem que vem de ti, ó Deus, e toca, Pai, e fala aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, o pastor Davidson para poder abençoar as nossas vidas, ó Pai. Continue abençoando a vida dele, ó Pai, e obrigado pela sua vida. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Muito bom a gente estar aqui para celebrar o Senhor por tudo que Ele é na nossa vida sempre, né? A razão da nossa existência, esse é o nosso Deus. Como é bom a gente estar aqui e celebrar o Senhor. Você almoçou hoje a comida que a galera... Opa, agora tem dois. Jovens fizeram? Sim, estava uma delícia, né? Se você não teve ali, né, essa oportunidade foi uma bênção. E aí o almoço preparado pelos jovens. E quando você vir os jovens, os adolescentes aí trabalhando, apoie. É a maneira de você apoiar a galera que quer ir para o acampamento, quer ir para o retiro de embaixadores. Como é bom, é melhor estarem aqui trabalhando do que desistindo de participar de tudo que o Senhor tem preparado para a vida da nossa igreja, não é? Então, apoie a galera aí, assim você... vai fazer parte de ver jovens, adolescentes transformados pelo poder de Deus, por tudo que eles estão vivendo, que eles estão recebendo do Senhor em cada momento da nossa vida. Como a Eliane falou, sexta-feira é o dia daquela bagunça boa, né? A gente estende ali a toalha no chão, bota ali o piquenique, cada um belisca do outro, e assim a gente passa o dia. Tem uns pernas de pau que eu acho que joga futebol, fica lá também jogando, mas é um dia de comunhão, assim que a gente começa o mês da família, né? Então, tem uma fila de espera aí, a gente está negociando ampliar ali, aqui a dona deixa entrar mais gente, não é? E aí por isso que a gente precisa que você confirme a sua inscrição para estar ali no dia 1º. E quando a Eliane faz assim, daquele jeitinho doce, né? Concretiza a inscrição, paga a inscrição. Né? É isso que ela queria dizer, entendeu? Com português claro, né? Paga lá a inscrição, que a gente tem que pagar o sítio ali, né? Então, assim, é isso que a Eliane queria dizer ali, com o jeitinho dela ali. Paga a inscrição, a gente saber que você vai ali então, né? Bom a gente poder viver esse tempo. Ontem a gente teve o EBD para o Alto aqui, eu passei a parte da manhã aqui, depois eu fui para Realengo para falar aos professores da IBD ali do Oeste Carioca e depois pregar ali na conferência de educação ali do Oeste Carioca ontem à noite, né? Bom a gente poder estar celebrando o Senhor e aprendendo do Senhor. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 13, Jeremias 2:13. Jeremias foi um profeta que ele profetizou num tempo difícil para o povo de Deus. Não era num tempo de fidelidade, não era num tempo de frutificação, não era num tempo de ministério, era um tempo de falência espiritual. Era um tempo de um povo que tinha se afastado de Deus. Um povo que estava vivendo escravo de todas as suas escolhas. Porque eu e você, nós vivemos as consequências das escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos não afetam somente a nossa vida, mas afetam também a vida das pessoas ao nosso redor. Por isso, uma responsabilidade muito grande quando eu tomo uma decisão, quando eu faço uma escolha. Porque não sou apenas eu que sou afetado pelas minhas escolhas, mas também as pessoas mais próximas a mim, especialmente aquelas a quem eu amo muito. Elas são aquelas mais afetadas pelas escolhas que nós fazemos. Então, o profeta, Jeremias, seu livro, capítulo 2, versículo 13, diz assim o Senhor, através da vida do profeta Jeremias: o meu povo cometeu 2 crimes,
Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Fala a cada um de nós aqui, Senhor, que nós realmente possamos aprender pela direção do teu Espírito Santo a realmente buscar a fonte que é o Senhor e não viver o engano do pecado. Pai, abre os nossos olhos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós precisamos de água, né? Nós precisamos de água o tempo todo. A gente precisa de água para hidratar. Eu bebo muita água para hidratar as cordas. A galera aí que tem algum problema renal precisa beber bastante água para evitar cálculo renal aí. A gente precisa de água para tomar banho. Tem uma galera aí que não é muito favorável ao banho, né, pastor Douglas? Às vezes quando a gente precisa estar falando aí com a galera aí, toma um banho, especialmente no dentro e fora, no CDR. Galera, toma um banhozinho aí, basta um sabonete, um desodorante, uma coisa assim. Nós precisamos de água. Mas precisamos especialmente de água para saciar a nossa sede. E a gente vive um tempo de muita sede. A gente vive um tempo de pessoas que estão buscando um significado para a sua vida. Elas estão precisando de uma direção. Todos nós precisamos, mas nós hoje vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões de pessoas, cerca de 3 bilhões dessas pessoas já têm uma direção certa, porque vivem embaixo da direção de Deus. Mas os outros 5 bilhões ainda vivem perdidos por aí. Ainda vivem buscando um sentido. Ainda vivem buscando uma fonte de prazer. Ainda vivem buscando uma direção. Ainda vivem buscando um consolo. Ainda vivem buscando uma proteção. E muitas vezes elas buscam nos lugares errados. Elas buscam nas coisas erradas. A grande questão não é se eu tenho sede ou não. A grande questão é aonde eu estou indo saciar minha sede. Onde eu estou buscando. Deus está aqui falando para um povo desobediente. Falando para um povo que estava vivendo um tempo difícil ali. Porque era um povo que começou a fazer escolhas equivocadas. Um povo que se afastou dos propósitos de Deus. Um povo que perdeu a visão do que Deus tinha para ele. E por isso estava vivendo ali com um profeta. Que foi levantado nesse momento ali. Para poder exortar o povo. E mostrar ao povo que estava indo pelo caminho errado. O povo estava vivendo uma decadência progressiva na sua vida. E é isso que o pecado faz comigo e com você. Ele prepara uma armadilha. Quando a gente cai nessa armadilha, ele começa ali a nos jogar para baixo, para baixo, para baixo, até chegar no fundo do poço ali. Ele nos escraviza, ele nos aprisiona. Ele nos distancia dos propósitos de Deus para a nossa vida. E é nesse tempo que Jeremias então é um profeta. Tempo do rei Josias, tempo do seu filho, depois ali, Josias foi um dos reis mais piedosos ali, mas depois de um tempo de fidelidade a Deus, quando Josias morre, então aí vem seu filho Jeoacás, e aí já começa a ficar tudo errado. E aí vem um atrás do outro. Sabe quando você está na praia pegando uma onda e você não tem prática? E aí você toma um caixote, aí quando você está se levantando, vem uma outra onda e te derruba de novo, e uma outra onda e te derruba de novo. É isso que estava acontecendo com o povo de Deus, numa sequência descendente ali de desobediência e de afastamento do propósito de Deus em todo momento. E é nesse tempo que Jeremias começa a falar: ô povo, vê se você acorda aí. Para o judeu, o templo era muito importante. Então o judeu pensava assim: nós já temos um templo hoje, então a gente já tem a presença de Deus, mas a presença de Deus não está no templo. Não adianta você vir a esse lugar aqui, porque esse lugar aqui, apenas esse lugar por si só, não vai preencher o vazio no seu coração. Esse aqui é um lugar de encontro com Deus, mas você também encontra Deus quando você se derrama diante do Senhor lá no quarto da sua casa. Então não preciso vir à igreja, não é isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente está aqui, a gente se reúne como irmãos na fé, para poder adorar a Deus juntos, para poder ouvir uma palavra, para poder estudar a palavra através da escola bíblica dominical. Mas o que eu quero dizer é que a importância não está no edifício, a importância está no coração, a importância está no meu sentimento, na minha devoção a Deus. E devoção é quando eu direciono amor a Deus, quando eu direciono reverência ao Senhor, quando eu direciono respeito ao Senhor em todo o tempo. O povo fazia um monte de coisas, tinha o templo, o povo fazia sacrifícios ao Senhor, ele estava ali, de alguma maneira, haviam ali os sacerdotes que estavam ali levando uma palavra, as festas religiosas aconteciam, mas era tudo uma vã repetição,
era tudo sem um significado, era tudo apenas uma escala, como Davi falou aqui enquanto estava ministrando. A gente não está aqui para cumprir uma escala, você não veio a esse lugar apenas para dizer assim, o pastor precisa me ver na igreja. Você veio aqui para uma adoração ao Senhor junto com seus irmãos. Esse povo tinha perdido o essencial, que era a intimidade com Deus, era essa dependência do Senhor em todo o tempo. E essa decadência começa a se mostrar de várias maneiras. Uma delas era a idolatria. O povo havia se voltado para outros deuses estrangeiros. Não estava mais voltando o seu coração para o Deus verdadeiro. Eles estavam adorando a deuses de outros povos ali, e deuses com D minúsculo, deuses que não podiam fazer nada por eles, deuses mortos de imagens apenas, não o Deus criador de todas as coisas. O povo então começa a viver uma idolatria, o povo começa a viver uma injustiça social, havia muita opressão, havia muita corrupção, coisa que não acontece hoje, né? De jeito nenhum, só lá na França, na Inglaterra, não aqui no nosso meio. Bom, era um momento em que os mais pobres, os mais humildes e os mais fracos eram explorados pelos mais fortes. Era uma injustiça por todo o tempo. Era uma confiança em alianças humanas. Reis fazendo alianças uns com os outros, a busca de formar um exército humano poderoso. Ao passo que a melhor aliança é aquela que você faz com Deus Todo-Poderoso. Aquela aliança onde você derrama a sua vida diante do Senhor. Porque Ele já fez tudo para selar essa aliança. Ele enviou seu Filho, Jesus morreu numa cruz, derramou seu sangue. Com esse sangue Ele sela uma aliança comigo e com você. Ele ressuscita ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte. E então nos providenciar ali a reconciliação com o Senhor. Tudo que eu e você precisamos para viver próximos do Senhor, Ele mesmo já providenciou. Mas sabe o que acontece? A gente olha para isso como uma história, e não olha para isso como algo que deve ser apropriado na minha vida e na sua vida. Era isso que o povo estava vivendo. O povo estava confiando muito mais numa estrutura do que na presença de Deus ali com ele. E é nesse tempo que Jeremias é levantado pelo Senhor para trazer uma mensagem de alerta, para trazer e chamar o povo a uma proximidade com Deus, a chamar ao povo a uma dependência do Senhor. E aí Deus então faz uma declaração nesse versículo 13 do capítulo 2 de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes, 2 pontos. E ele começa a relacionar 2 crimes, 2 erros segundo a visão de Deus, que é a visão perfeita. E Deus descreve então a raiz da decadência do povo. E Deus descreve então a raiz da minha decadência e da sua decadência. A raiz do nosso distanciamento do Senhor. E então o Senhor diz assim, depois dos 2 pontos, o meu povo cometeu 2 crimes. Número 1, eles me abandonaram. A mim, a fonte de água viva. O povo abandonou o Senhor. Não é que o povo estava distraído, o povo virou as costas para Deus. O povo se distanciou, o povo tomou uma decisão, o povo fez uma escolha. Deus usa uma imagem muito forte aqui, dizendo: o povo me deixou para trás. O povo me abandonou. Eu que sou a fonte de água viva. E cavou ali cisternas. E aí então o Senhor começa a falar: olha, peraí, vocês estão abandonando quem te dá vida? Vocês estão te abandonando quem te ama? Quem estende a mão sobre você? O Deus Jeová Jirê, aquele que provê tudo que você precisa, é a mim, vocês me abandonaram. E aí sem a presença de Deus, tudo fica sem sentido. Apesar de Deus ter dito isso para um povo há milhares de anos atrás, essa declaração, ela é real nos dias de hoje, porque a Bíblia, ela é atual. Ela é atualíssima, e tudo que nós lemos nós podemos aplicar aos nossos dias, porque nós vivemos tempo hoje que tem um monte de religiões por aí oferecendo vários caminhos a Deus, mas só uma oferece um relacionamento com Deus, o Deus verdadeiro. É o cristianismo, é você olhar para Jesus e entender: esse Deus Todo-Poderoso, Ele se faz presente aqui, Ele me acolhe, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me consola, Ele me fortalece, Ele está pronto para se relacionar comigo. E muitas vezes eu que não estou pronto para me relacionar com o Senhor. A gente vive hoje um tempo de performance. As pessoas se preocupam com estruturas e estruturas e muito menos com a presença de Deus. E não adianta nada. Se o óleo não estiver ali, se a presença de Deus não estiver ali, tudo perde sentido.
A sua vida perde sentido, a minha vida perde sentido. Jesus, ele diz isso: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele é a razão da nossa existência. E nesse tempo onde muita gente vive distante de Deus, muita gente vive buscando a Deus de uma maneira interesseira, utilitarista, eu vou buscar a Deus quando eu estou enfrentando problemas. Aí eu peço para o povo orar por mim, eu apareço em todos os cultos e reuniões, encontros de célula que tem por aí, porque eu estou enfrentando um momento difícil, aí eu busco ao Senhor. Quando o Senhor me atende, quando o Senhor cuida de mim, quando o Senhor provê o que eu preciso, eu passo a esquecer dessa minha dependência dEle e eu relaxo de novo no relacionamento com Ele. Eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia, eu apareço na igreja de vez em quando, e aí só quando a chapa esquenta de novo, nesse altos e baixos, é que aí eu me aproximo de novo de Deus. Ou seja, eu não me aproximo de Deus para adorá-lo, eu não me aproximo de Deus com gratidão pelo que Ele é, eu me aproximo de Deus quando eu preciso dEle nas coisas que mais me preocupam. E aí eu me esqueço que eu preciso de Deus todo dia. Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Ainda que as coisas estejam bem, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor com a sua mão estendida sobre mim em todo momento. Deus olha para um povo que estava dizendo assim: de vez em quando a gente presta adoração ao Senhor, para que todos pensem que a gente está ali bem com Ele. É a sua aparência, mas não tem essência. Deus está chamando a atenção do povo. O pecado, ele faz isso com a gente. Ele vai nos atraindo gradativamente. Ele vai nos arrastando gradativamente para distante da vontade de Deus. O inimigo, ele não se apresenta como um monstro. Ele se apresenta como algo muito agradável, muito atraente, muito pacífico, muito bonzinho. Ele está ali o tempo inteiro, ele é o pai da mentira. Ele está nos atraindo para o engano em todo momento ali. E o pecado, então, ele vai fechando a nossa visão, e a gente não olha mais para Deus como fonte de vida. A gente não olha mais para Deus como fonte de paz, como fonte de consolo, como fonte de direção, como o refúgio, o abrigo, aquele consolo bem presente, a fonte da alegria que é a nossa força. A gente não olha para Deus dessa maneira, porque o pecado vai fechando os nossos olhos assim. Quando a gente olha para esse texto, para esse versículo, em primeiro lugar, a gente aprende que o pecado começa quando eu e você deixamos Deus de lado. O Senhor, Ele diz assim: eles me abandonaram, eles viraram as costas para mim. Essa é a raiz do distanciamento do Senhor. O pecado, ele é essa escolha que eu faço de desobedecer a Deus. O pecado começa no início de tudo, quando Adão e Eva escolheram desobedecer ao Senhor. Deus tinha dado uma ordem para eles. Deus tinha criado tudo. Colocou Adão e Eva no jardim do Éden com tudo que eles precisavam. Tudo estava ali para eles. Ele disse assim: vocês podem comer de tudo que está aqui, ó, menos daquela árvore lá. E o que eles fizeram? Foram direto lá, naquela única árvore ali. Eles escolheram naquele momento desobedecer à vontade, à orientação do Senhor. Aqui o autor, Jeremias, usa a palavra no hebraico azaf. Azaf significa deixar para trás. Azaf significa rejeitar deliberadamente. Isso significa abandonar. O povo virou as costas para o Senhor. Não foi um afastamento acidental, foi algo intencional, foi uma ação consciente. Foi algo deliberado, intencional mesmo. Eu vou virar as minhas costas para o Senhor. O povo se afasta de Deus. O povo rejeita ao Senhor. O povo começa a quebrar todas as regras. É o que o Senhor está dizendo. E vocês me abandonaram. Vocês me deixaram para trás. Vocês esqueceram de todo o meu amor. Justo eu, que sou a fonte da vida, que sou a fonte da água da vida. Vocês me abandonaram e viraram as costas para mim, e é aí que começa a queda. Sabe, o ser humano, ele cai quando ele acha que não precisa de Deus, porque a soberba precede a queda, diz a Bíblia. E é assim, quando eu me acho bom demais, forte demais, inteligente demais, poderoso demais, eu começo a cair. Porque é nessa hora que eu penso: eu não preciso mais de Deus, eu não preciso de ninguém, eu posso me virar sozinho, eu posso fazer tudo sozinho. Eu não dependo de direção de ninguém, eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente. Quando eu começo a olhar no espelho e me elogiar, eu já perdi a visão de Deus.
eu passo a ser o foco da minha vida. E é assim, eu estou abandonando ao Senhor. Quando eu deposito a minha confiança em pessoas, quando eu deposito a minha confiança em coisas, em títulos, eu estou aí então abandonando ao Senhor e colocando essas coisas, que muitas vezes são bênçãos que Deus nos deu, no lugar do próprio Deus. Quando o profeta continua no capítulo 2, versículo 17, ele fala um pouco aí de tudo que, da escolha. No versículo 17 diz assim: não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu, ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Você foi o responsável pelo que lhe aconteceu. A Bíblia diz assim: aquilo que o homem semear, isso também se fará, colherá. É a lei da semeadura. Que você está vivendo hoje, a consequência das suas escolhas do passado. E que você vai viver amanhã, é consequência das suas escolhas de agora. E a gente precisa estar muito consciente disso, das escolhas que a gente faz. Porque o problema do povo não está no sofrimento, não. Porque o sofrimento que ele estava vivendo agora, a escravidão, a vergonha que ele estava vivendo agora, era simplesmente uma consequência da escolha de abandonar ao Senhor. Quando mais à frente, no versículo 19, olha o que o profeta diz para o povo: o seu crime a castigará, e a sua rebelião lhe a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Mal, palavra ra, significa destrutivo, perverso. O texto está dizendo assim: como é destrutivo para a sua vida se afastar do Deus Altíssimo. Como é perverso se afastar do Deus Altíssimo. Como é mau e amargo, consequência interna. Né? Alguém que gosta de almeirão? Tem gente que, minha mãe fazia uma folha lá chamada almeirão, que era amargo toda a vida. Eu lembro até hoje, só comi aquela vez e nunca mais na minha vida, porque era um amargo muito grande. Esses dias, lá na Bahia, né, estava lá com um gringo, e aí ele queria comer a comida típica. E aí eu já tinha dito: quando te perguntarem se você quer comida quente, você diz que você quer fria. Mas eu gosto de comida quente, comida quente aqui é apimentada. Então você diz comida fria. E falei 3 vezes, mas tem gente que é teimoso, né? Você fala e não adianta, né? Poxa, estou acostumado com pimenta. E aí pediu: eu quero quente, bem quente. Tá bom, né? É adulto, né? Eu falei, não era comida quente, bem quente, ok. No dia seguinte, na hora de sair para o trabalho, cadê o gringo? E não vinha o gringo. E passo mensagem, o cara não desce, ficou no trono, teve um dia de rei. Comeu aquela pimenta ali, né? Então, sabe, muitas vezes a gente experimenta o que é amargo, o que é picante, quando a gente coloca na boca. É uma sensação interna. O que Deus está dizendo é que, quando eu cedo à perversão de me afastar dele, eu experimento dentro de mim um amargor, algo duro, uma consequência interna da escolha que eu fiz. E é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Deus está dizendo: é mal, é amargar, é muito amargo você se afastar de Deus, você se afastar daquele que te ama. Então, quando eu escolho me afastar de Deus, eu estou fazendo uma escolha destrutiva e dolorosa para a minha vida. É insano, mas a humanidade faz isso. A gente escolhe muitas vezes desobedecer ao Senhor. A gente escolhe muitas vezes a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E essa era a história do povo de Deus quando a gente lê a Bíblia. Se afasta de Deus, vive a coisa amarga, se arrepende e volta. Deus perdoa, Deus abençoa, Deus restaura, se afasta de novo, experimenta o amargor, Deus perdoa e vai nesse altos e baixos. E se eu e você não vigiarmos, a gente cai nesse mesmo ciclo do pecado que nos atrai em todo momento, do pecado que nos chama. O pecado, ele tem essa dinâmica repetitiva, ele nos derruba, Deus nos restaura e ele vem para nos derrubar de novo e nos derruba novamente, e Deus nos perdoa e Deus nos restaura, e o inimigo vem e nos derruba novamente, porque nós fazemos escolhas equivocadas.
Jeremias, nesse mesmo livro, lá no capítulo 17, versículo 13, faz um clamor e diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Quando eu me afasto de Deus, eu perco a alegria da presença de Deus na minha vida. Quando eu me afasto de Deus, eu deixo de experimentar o consolo que Deus me dá nos momentos difíceis. Quando eu me afasto de Deus, eu perco a estabilidade, porque Ele é o alicerce da minha vida. Ele é quem me sustenta. Quando as tempestades vêm, quando o vento forte sopra e tenta derrubar a minha casa, é o Senhor que me sustenta. Eu perco a estabilidade quando eu me afasto do Senhor. Eu perco a sabedoria para tomar escolhas. E sem Deus, tudo se torna passageiro. Jeremias está dizendo aqui, se torna pó. E o pó é levado pelo vento, para a direita ou para a esquerda, para onde o vento soprar. O pecado nos desalinha da vontade de Deus, nosso coração se enfraquece, a gente perde a referência, a gente vai por caminhos tortuosos em toda a vida, e aí a gente experimenta o caos. Era o caos que o povo estava experimentando aqui. Sabe, se você que está me ouvindo presencialmente ou pela internet agora, se a sua vida está um caos, Deus pode colocar tudo em ordem, mas para isso é preciso alinhar o seu coração com o coração do Senhor. Tem gente que pensa assim: ah, pastor, mas eu não faço nada de errado, a minha vida está alinhadinha com o Senhor. Eu sou uma pessoa boa, sou trabalhador, pago as minhas contas em dia, sou dizimista até, faço as coisas por aí, mas e a sua intimidade com Deus? E a sua vida de oração? E a sua obediência à palavra de Deus? E o seu serviço ao Senhor? E o seu testemunho? E a sua consagração ao Senhor? Como é que pode estar bem se não busca o Senhor? Como é que pode estar bem se não tem intimidade com o Senhor? Já começa aí. É preciso ter intimidade com o Senhor, é preciso ter dependência dEle. Senhor, me ajuda a fazer as escolhas certas, para que as pessoas a quem eu amo não sofram, porque eu fiz escolhas equivocadas. Os maridos e pais que estão aqui, você e eu, nós somos sacerdotes dos nossos lares. Nós temos essa responsabilidade que Deus nos deu. Você é um sacerdote do lar. As escolhas que você faz vão fazer a sua família sorrir ou gemer de dor. É sua responsabilidade. As esposas que estão aqui, a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e uma mulher sábia então é aquela que tem intimidade com Deus, que tem seu coração alinhado ao Senhor, vai fazer escolhas que vai abençoar a sua casa, ou vai fazer escolhas que vai fazer a sua casa gemer de dor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui o profeta está dizendo, esse povo abandonou a Deus, mas se o problema é ter virado as costas para o Senhor, tem uma solução. Sabe qual é? A reconciliação. Por mais que você vire as costas para Deus, Ele construiu uma ponte para você voltar e ter intimidade com Ele. Essa ponte, Jesus Cristo. Naquela cruz Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, para dar a mim e a você a possibilidade de reconciliação com o Pai. As nossas escolhas, o nosso pecado, nos afasta de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos fizeram escolhas equivocadas. Mas o Senhor, que nos ama, Ele nos dá a chance da reconciliação a partir do seu amor. E o apóstolo Paulo diz, vocês são salvos pela graça, por esse presente imerecido que Deus te dá, não por obras, porque pelo aquilo que você faz, mas é dom de Deus. É salvação, é vida. O evangelho da graça de Deus é perdão sim, mas é também restauração de relacionamento. Quando eu me aproprio do perdão que Deus tem para a minha vida, Ele restaura o meu relacionamento com Ele. Eu passo de novo a ter proximidade com o Senhor. Eu passo de novo a ouvir a voz de Deus e ouvir essa voz para obedecer essa voz, para cumprir essa voz. Sabe, querido, você que está me ouvindo hoje, tem uma ponte preparada para você atravessar e se aproximar de Deus. Esse povo estava distante de Deus. Esse povo tinha rejeitado a Deus. Esse povo tinha virado as costas para o Senhor. E essa escolha de abandonar a Deus é a raiz de todo o mal que eles estavam vivendo. Mas havia uma chance. E há uma chance para mim e para você. A chance de voltar. A chance de
ter intimidade com o Senhor de novo. E essa chance vem através do Senhor Jesus. O povo tinha ali se afastado de Deus. O povo tinha escolhido estar longe da vontade do Senhor. Qual é a escolha que você tem feito na sua vida? Como é que você tem tomado as decisões na sua vida? Tem buscado a direção de Deus, tem buscado entender a vontade de Deus, tem buscado entender os propósitos de Deus, ou está fazendo tudo ao seu bel prazer, com a sua própria vontade, com seus interesses pessoais e não a vontade do Senhor? Cuidado com isso. Essas escolhas podem te levar para muito longe do propósito de Deus. Quando a gente lê esse texto também, a gente entende exatamente quem Deus é. O Senhor, ele diz assim: eles me abandonaram, a mim, que sou a fonte da água viva. Em outra versão, manancial, eu sou o manancial da água viva. A ideia aqui é de uma fonte corrente, uma fonte contínua, uma fonte que nunca se esgota. Como é que esse povo que vive nessa região, que precisa de água, se distancia daquele que é o manancial? Deus, ele está aqui se apresentando como a fonte da água viva, porque ele é tudo que eu preciso. Deus, ele é suficiente para cada um de nós aqui. Tudo que nós realmente precisamos, nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Deus força para continuar. Nós encontramos em Deus paz, que excede todo o entendimento. Nós encontramos em Deus consolo no momento que choramos. Nós encontramos em Deus, em todo momento, o amor que nos faz sentir filhos amados, acolhidos, protegidos, aceitos por Ele. Nós encontramos em Deus, então, a direção que nós precisamos. É Deus quem nos sustenta, é Deus que é a fonte de vida. Ele próprio disse isso: eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Ele é a fonte dessa vida. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos pensar nisso. Quem é Deus para mim? Ele é a fonte de tudo? Ou ele está em segundo plano, terceiro plano, ou ele não entra nos meus planos? Ou só de vez em quando ele entra nos meus planos? O salmista, no Salmo 36, versículo 9, diz assim: Senhor, em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Ele é tudo para mim e para você. Ele é o Deus que nunca falha. Ele nunca abandonou, ele nunca desamparou. Ele é a fonte que nunca seca. João 7,38. É o Senhor Jesus que diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O maior erro do ser humano é desprezar a única fonte verdadeira. É olhar para aquilo que atrai, nos distrai e nos desvia. É olhar para o que é passageiro e não para o que é eterno. É olhar para o agora e não contemplar o futuro. É depender do Senhor em todo momento. O povo se esqueceu de quem Deus era. O Deus que era a fonte de tudo foi abandonado, porque o povo se esqueceu quem Deus é. A minha pergunta para você nessa noite é: quem Deus é para você? Quem está tomando o lugar de Deus na sua vida? É uma pessoa? Alguém que você ama tanto que tomou o lugar de Deus? É o seu trabalho, é o seu projeto pessoal, é o seu ministério. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Que Deus, ele não está ali entronizado, ele não está ali governando a sua vida, ele não está dirigindo os seus passos. Deus, ele é tudo, ele é a fonte de tudo. Não se esqueça que Deus é a fonte de vida e de vida abundante. Ele é o nosso protetor, ele é o nosso consolador, ele é aquele que nos dá direção, ele é a fonte da paz que excede todo o entendimento, ele é a fonte da alegria que é a nossa força. Deus, ele é a razão da nossa existência. Jeremias 2,13 nos lembra quem Deus é, porque o povo tinha se esquecido disso. O povo estava atraído por dogmas, por outros deuses, por outras armadilhas, e tinha se afastado do Senhor. Em terceiro lugar, a gente aprende com esse texto que o pecado, ele nasce da busca por outras fontes. Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Depois de abandonar a Deus, o povo colocou alguém no lugar de Deus. Deus é o manancial, a fonte de água. Então, a fonte, ela corre o tempo inteiro. A gente, e quando eu era moleque, a gente gostava de ir ali para Tinguá tomar banho de cachoeira.
Hoje eu não sei se dá mais para tomar banho de cachoeira ali, se a água ainda está limpa. Tem alguns lugares que a gente dá, né? Ainda está limpa ainda, né? Então, ainda o povo ainda não sujou ali. E muito bom. Eu gosto de cachoeira. A Carla tem medo de cachoeira, com medo como é que é? Cabeça d'água? Que fala? Tromba d'água, né? Que vem e tudo mais ali. Não gosto daquele. Eu gosto de cachoeira, aquela água corrente. Aquela água geladinha. Você senta na pedra assim, vem aquela água assim, dá aquela ducha, né? Galera que subiu a montanha com a gente no Legendário, tem um lugar lá que a água, né, dá uma turbinada na gente ali. Deus é essa fonte de água corrente, pura, cristalina, abundante. Essa fonte que nunca seca. Essa maré que nunca baixa. E de repente eu viro as costas para Deus e cavo um poço limitado, uma cisterna limitada. Para dizer assim, eu não vou mais depender dele não. Eu já tenho aqui a minha própria cisterna. Para que eu vou depender do Senhor? Para que eu vou colocar a minha confiança nele? Eu mesmo posso produzir a minha água. Eu mesmo posso cavar o meu povo. O pecado do povo aqui começou com a substituição de Deus. Eu não busco mais na fonte. Eu crio a minha própria. Eu posso alterar o texto da palavra de Deus. Eu posso adequar o texto da Bíblia à minha vontade, aos meus interesses. E é assim que o inimigo faz. O inimigo ele vai dizer, não é bem assim não. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Não, Deus falou para vocês não comerem dessa fruta aí, é porque ele é egoísta. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. É só por isso. É assim que o inimigo vai dizendo para você, isso aí não tem nada a ver não. A Bíblia está falando, mas a Bíblia é um livro antigo. A gente vive num novo mundo agora. Isso aí não é bem isso não. Deixa Deus de lado e coloca e substitui ele por outras coisas. Nós fomos criados e Deus, quando Deus criou o ser humano, Ele nos criou como coroa da sua criação. Para a gente ter intimidade com Ele. Mas o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, ele tenta nos afastar de Deus. Ele atua para nos atrair para distante de Deus, para te retirar de nós o prazer da presença de Deus e colocar substitutos no lugar de Deus. O tempo todo. Ele não desiste de ser o nosso inimigo e ele vai pregando mentiras para nos afastar de Deus. Quando nós não buscamos a Deus, nós buscamos substitutos de Deus. E é isso que o povo estava fazendo, cavando as suas cisternas. E hoje existem muitas cisternas. Existe a cisterna do dinheiro, a cisterna do prazer, a cisterna dos relacionamentos, a cisterna da performance, a cisterna dos vícios, a cisterna da aprovação pelas pessoas, a cisterna de posição de poder, a cisterna de likes nas redes sociais, aquela galera viciada que posta um negócio e fica assim, quantos likes? Quantos viram? Né? Se replicou, e às vezes dá até um gráfico aqui de quantas pessoas atingiu, e eu fico assim, uau, quantos seguidores eu tenho, uau. E Deus? Aí você, para ficar aqui, sendo aceito por um monte de gente, seguido por um monte de gente, você perde um tempo enorme com esse negócio aqui. E Deus ficou aonde? E a oração? Quanto tempo? E a leitura da Bíblia? Quanto tempo? E o serviço ao próximo? Quanto tempo? Porque culto a mim mesmo. Isso aqui a gente tem que fazer assim. Estou doido, né? Não pode também fazer desse jeito. Mas não pode deixar, né, que ele me escravize. Sabe, você já parou para pensar o poder que esse negócio desse tamaninho tem sobre a sua vida? Quanto tempo ele consome de você todo dia? Quanto tempo ele tira você da sua família? Quanto tempo ele tira você do seu Deus? É uma cisterna que substitui ao Senhor. E a gente tem que ficar atento para não criar cisternas que substituam a Deus na nossa vida. Cuidado com isso. Cuidado para que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Tem muitas cisternas por aí. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, em Romanos 1:25, diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Esse povo fez isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Quantas vezes a gente está trocando o Criador por uma criatura? Quantas vezes a gente está substituindo Deus? Esse povo estava gemendo de dor, porque fez uma escolha. Virou as costas para Deus. Esqueceu que Deus era o grande provedor, o grande criador de todas as coisas.
criou um substituto para o Senhor e esqueceu que Deus é suficiente para mim e para você, esqueceu que Deus é tudo que eu e você precisamos. Se nós temos a Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, tudo que nós precisamos Ele proverá. Porque muitas vezes nós somos enganados pelos seres humanos. Os golpes estão aí o tempo inteiro. Mas Deus nunca nos engana, Deus nunca mentiu e nunca vai mentir. Ele nunca falou uma ilusão. Ele faz promessas e Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é Deus, que cumpre as promessas. Por isso eu posso confiar no Senhor e eu não devo substituí-lo de jeito nenhum. Para terminar, quando a gente lê esse versículo, além da gente aprender que essa escolha de abandonar ao Senhor, ela é destrutiva para a minha vida. Além de ser lembrado quem Deus é a fonte de tudo que eu preciso. Além de ser lembrado que eu não posso substituir a Deus. Em quarto lugar, eu aprendo também que o engano do pecado promete, mas não entrega. Porque ele diz assim, no versículo 13, esse meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram. A mim, que sou a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Prometeu ter água, mas era rachada. Um outro termo, outra versão, rota. Algo roto é algo inútil. A cisterna rachada você enche, mas ela esvazia. Sabe aquela caixa d'água rachada que tu liga a bomba para encher e gasta um tantão de energia elétrica e continua a água vazando toda ali porque está rachada? Ela promete, mas ela não entrega. É isso que o diabo faz com você e comigo. Ele promete um monte de coisa e não entrega nada porque ele só quer nos enganar. Ele é o pai da mentira. Ele prepara armadilhas para a nossa queda. Essa cisterna rachada você tenta, mas ela não sustenta. Ela não mantém a água ali. Ela está aberta para a entrada de água, ela está aberta para a saída de água, mas ela também na rachadura está aberta para a entrada de lama, para a entrada de sujeira. Entra coisa ali que é impura, que contamina e que destrói tudo. Você já passou um momento da sua vida que você buscou por alguma coisa e aquilo não encheu seu coração, não encheu de alegria, não te deu paz, não te deu tranquilidade. Você alcançou alguma coisa, mas continuou vazio, porque essa alguma coisa está muito distante de Deus. O único que preenche o que eu preciso é o próprio Deus. É Ele que preenche toda a minha necessidade. Sabe por quê? Nada pode substituir Deus. Nada. Nenhum sucesso que você tem na sua carreira profissional, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso social substitui Deus. Ele que você precisa. É a Ele a quem eu preciso. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Esse povo estava iludido. Esse povo estava ali iludido por uma promessa que não podia entregar nada. Esse povo virou as costas para Deus. Esse povo substituiu Deus de alguma maneira. E esse povo precisa da mesma coisa que eu e você precisamos. Sabe o quê? Perdão. Perdão pelas escolhas. Perdão pelos erros. Perdão pelas iniquidades. Perdão pelos desvios. Perdão pelo distanciamento, perdão, Senhor, para que eu me volte somente para o Senhor. Sabe o que eu e você precisamos? Perdão e reconciliação com Deus. É viver a vontade de Deus para a nossa vida. É entregar a nossa vida ao Senhor e dizer, Senhor, a partir de agora, eu não vou mais te abandonar, eu não vou virar as costas para o Senhor, eu não vou buscar outros deuses, agora eu vou buscar intimidade com o Senhor. Eu vou buscar ser saciado pelo Senhor. Porque é o que o Senhor Jesus diz em João 4, aquele que beber da água, quando ele estava ali conversando com a mulher samaritana, ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, esse jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está com sede? Vai na fonte. Vai direto no Senhor. Ele está disponível para você. Ele está disponível para mim todo o tempo. Ele nunca encolheu a sua mão e se distanciou de um coração quebrantado. Ele nunca abandonou o seu povo. Ele está pronto para nos acolher em todo momento. Mas se a tua escolha é virar as costas para o Senhor, você vai viver essa sede. Você vai viver esse ranger de dentes. Você vai viver essa tristeza. Mas quando eu me aproximo do Senhor, eu recebo consolo. Quando eu me aproximo do Senhor, eu percebo que Ele de verdade é o bom pastor que refrigera a minha alma.
Eu percebo que Ele é realmente o pastor que vai me fazer atravessar o vale sombrio, vai me levar do outro lado. Que Ele é o Senhor que prepara uma mesa para mim, para ter intimidade comigo e para honrar a minha vida em todo momento. Ele é o Deus da restauração. Nesse pequeno versículo, Deus está dizendo: vocês me deixaram, vocês me abandonaram, vocês buscaram outras fontes, vocês tentaram me substituir e ainda continuam com sede. E eu estou aqui para saciar essa sede. Eu estou aqui para te receber de volta. Eu estou aqui para te dar a chance de começar de novo. E é exatamente essa chance que Deus está dando para você nessa noite. Ah, pastor, mas eu sou membro de igreja. Eu estou aqui com meu nome no hall de membros da igreja desde a fundação dessa igreja. Isso não significa nada. Se realmente você não estiver ligado a Deus, ligado ao Senhor em todo momento. Hoje é dia de você parar de cavar cisternas. É só se ligar na fonte. É só beber direto da fonte. Para de dar o seu próprio jeito para as coisas. Entrega tudo para o Senhor e diz: Senhor, agora eu quero que Tu seja a fonte da minha vida, a fonte da minha alegria, a fonte da minha paz, a minha direção, a minha proteção em todo momento. Para de tentar se satisfazer com outras coisas que não sejam o próprio Deus, porque é Ele que te dá a satisfação completa. É Ele que nos dá a alegria completa. O pecado nos afasta da fonte, mas o sangue de Cristo nos aproxima dele de novo, nos reconcilia com Ele, nos dá uma chance de começar novamente. E todo aquele que olha para o Senhor Jesus e o convida e diz: entra na minha vida, reina em mim. Senhor, eu estava de costas viradas para o Senhor, mas agora eu me volto para Ti. Eu coloco o meu olhar somente em Ti. Eu dedico a minha vida para o Senhor e, como o autor de Hebreus diz, eu mantenho os meus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não sei como é que você está vivendo sua vida, eu não sei. Deus é onisciente e sabe, mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei, assim como eu, você precisa de Deus. Assim como eu, é preciso voltar o meu coração para o Senhor, dar toda a prioridade da minha vida a Ele, deixar os meus planos aos pés da cruz para dizer: Senhor, são os meus planos, é o meu desejo, mas faz Tua vontade, cumpre a Tua vontade na minha vida, muda a direção, se a direção que eu estou indo está errada, eu quero viver é a Tua vontade. Eu não quero voltar as costas para o Senhor, eu não quero dar o meu próprio jeito, eu quero viver o Teu jeito, o Teu tempo, da Tua forma. Feche os seus olhos aí, nessa noite. Deus está convidando a mim e a você para colocar todos os nossos planos, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas sob o prisma do Senhor e entender: será que eu estou colocando outras coisas no lugar de Deus na minha vida? Será que Deus está recebendo de verdade a prioridade? Será que eu não estou tentando dar o meu próprio jeitinho nas coisas, ao invés de viver a vontade de Deus? Talvez você nessa noite reconheça pela primeira vez que precisa entender e reconhecer que Deus é a fonte de tudo. O Senhor disse aqui: me abandonaram a mim, a fonte da água viva. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas se tem sede aí, se tem uma necessidade de direção, se tem aí uma necessidade de proteção, se tem uma necessidade de cuidado, essa é a noite de você entregar a sua vida e dizer: Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida da minha casa. Eu, como marido e pai, eu quero ser de verdade um sacerdote no meu lar, mas eu não consigo. Eu até cavei uma cisterna tentando ser isso, mas eu não consegui. Eu quero me voltar para Ti, que é a fonte, que é o manancial, para que eu seja isso. Talvez você aqui nessa noite, esposa, dizendo: Senhor, eu preciso ser essa mulher sábia. Eu até busquei sabedoria em algumas coisas, mas eu não consegui edificar a minha casa. Eu hoje me volto para Ti e quero que Tu sejas a fonte. Assim como aquele povo se afastou e virou as costas para o Senhor, mas é convidado à reconciliação. Hoje Deus te convida: volta, começa uma nova jornada. Eu não sei se você que está aqui nessa noite
pela primeira vez na sua vida, deseja fazer um convite dizendo: Senhor, entra, me dirige, toma a direção da minha vida, governa, Deus, a minha vida, as minhas palavras, as minhas atitudes e os meus pensamentos sejam dirigidos somente pelo Senhor. Eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a tua vontade. Aquele povo tinha voltado as costas para o Senhor e tentado dar a sua própria solução para as coisas. Talvez você está dando um murro em ponta de faca e se machucando o tempo inteiro, insistindo e tentando fazer as coisas do seu jeito. Deus está te chamando nessa hora dizendo: vem e deixa eu fazer do meu jeito, porque o meu jeito é infalível, o meu jeito é perfeito. Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você. Só basta você fazer uma escolha: me reconhecer como Senhor e se entregar para mim. O povo está todo de olho fechado, e eu quero te perguntar nessa noite: você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Você quer dizer para o Senhor nessa noite assim: Senhor, me governa, me dirige? Se você nessa noite quer entregar sua vida para o Senhor, você nunca fez isso, mas está sentindo necessidade de fazer isso hoje, levanta sua mão onde você está, dizendo assim: Senhor, eu me entrego. Deus te abençoe. Eu me entrego completamente ao Senhor, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Mas alguém nessa noite quer fazer essa decisão, essa entrega? Senhor, a partir de hoje eu não estarei mais de costas para Ti, eu estarei olhando para o Senhor e buscando o Senhor. Mais alguém? Talvez você nessa noite queira dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti, eu quero voltar a ter mais intimidade com o Senhor. Eu me afastei, eu fico colocando substitutos de vez em quando do Senhor na minha vida, mas hoje e a partir de hoje eu quero viver um compromisso de intimidade contigo. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Levanta sua mão, quero orar por você. Deus abençoe. Nós vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto louvando o Senhor. Talvez nessa noite, nesse momento, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que levantou a sua mão, e mesmo você que não levantou ainda, mas nessa noite quer fazer um ato de consagração da sua vida a Deus. Senhor, eu estou igualzinho esse povo, virei as costas para Ti, estou fazendo escolhas do meu jeito, estou tomando decisões segundo a minha vontade, mas eu quero acabar com isso, Senhor. Eu não quero mais que o pecado me arraste para longe do Senhor, eu quero estar pertinho de Ti. Se você quer fazer isso, dizendo isso para o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, se entregando para o Senhor nessa noite, vem aqui à frente. Você que levantou a sua mão, consagrando a sua vida ao Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você nessa hora, para que haja uma nova jornada, um novo começo para você. Deus é o Deus da reconciliação, é o Deus do recomeço, da restauração. É isso que Ele faz, porque Ele ama a mim e a você. Ele nos dá essa chance. Então é hora de você vir dizendo: tá, toma minha vida, Senhor, aqui eu estou, Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir. Nós vamos orar por você. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
buscando na fonte errada, é hora de buscar na fonte certa. Eu te convido a buscar na fonte certa nessa noite. Coloca a sua vida diante do Senhor. Viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, pois o dom de Deus no Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, pois o dom de Deus. Erga as suas mãos e declara a Ele dizendo: essa noite eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos mais uma vez, diga: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu rio. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só Ele é a fonte. E nessa noite Ele está te chamando para beber dessa água cristalina. Eu não sei de onde você tem bebido, onde você tem buscado, mas a fonte verdadeira está aqui hoje. É o Deus Altíssimo. É Ele quem está te chamando para beber dessa fonte pura, limpa, cristalina, abundante. É hora de se voltar para o Senhor. É hora de deixar de substituir Deus por outras coisas. E tem gente aqui ainda que precisa, nessa noite, tomar essa decisão de tirar substitutos de Deus do trono e colocar o próprio Senhor no trono da sua vida. É para você que está aí no seu lugar pensando nessa hora. É hora de se entregar e de se render. Saia do seu lugar e venha. Você está aí pensando: vou ou não vou, me entrego ou não, me consagro ou não, e o Senhor está te chamando. É hora de você vir e dizer: Senhor, eu não vou mais virar as costas para o Senhor. Eu vou depender de Ti. Eu vou buscar a Ti. Tem mais alguém nessa noite que quer se juntar a esses que estão aqui? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar quando você sair do seu lugar, consagrando a sua vida. Talvez um casal nessa noite querendo e precisando consagrar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado. Senhor, nós temos distraído, Senhor. Deus abençoe.
Tem mais gente vindo. É a hora de você vir. Senhor, as distrações têm afetado o meu entendimento. Eu tenho me distanciado do que o Senhor quer para mim. Tira toda a venda dos meus olhos para eu entender de novo. Mais alguém? Mesmo durante a oração, você pode sair do seu lugar e vir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és a única e verdadeira fonte. Todas as demais são mentirosas e falsas. Ainda que sejam atraentes, elas vão prometer e não vão entregar, porque são mentirosas, são armadilhas do mal para a nossa destruição. Bendito Deus, nosso Pai, toma os Teus filhos que estão aqui à frente e também aqueles que estão em seus lugares, cujos olhares têm sido desviados, ó Deus, para outras coisas que não o Senhor. Nós não podemos ser como esse povo que abandonou o Senhor, que virou as costas para o Senhor. Não, nós queremos ser um povo que olha para o Senhor, depende do Senhor e busca a Tua direção, e busca a Tua proteção. Ó Deus, o Senhor é Deus onisciente. O Senhor sabe muito bem tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos enfrentando, todas as lutas, todas as angústias, todas as ansiedades. O Senhor sabe o que cada um que veio à frente está colocando diante de Ti. O Senhor também sabe quem são aqueles que em seus lugares hoje estão derramando as suas vidas no Teu altar. Ó Deus, o Senhor é Deus onisciente e o Senhor é Deus onipotente. Nenhuma luta que nós enfrentamos, nenhuma corrente pesada do mal pode superar o Teu poder. Então, Pai, em nome de Jesus eu clamo, destrói todas as correntes, todas as cadeias. Ó Deus, liberta, Senhor, abre os olhos, Senhor, incendeia aqueles corações que estão frios, mornos, ó Pai, para que os nossos corações estejam pulsando pelo Senhor. Ó Deus onipotente, faça cair por terra toda barreira que tem nos impedido de ter mais intimidade com o Senhor. Tira de nós todas as distrações, tira de nós, ó Deus, todas as promessas falsas, todas as esperanças falsas, e que a nossa esperança esteja somente em Ti, Senhor. Tu és Deus onipresente. Nós vamos sair desse lugar e o Senhor continuará conosco, porque o Senhor está presente onde quer estar, ó Pai. E por isso, Senhor, nós sairemos desse lugar, nós voltaremos aos nossos lares. Amanhã iremos para muitos lugares, mas onde estivermos, Tu estarás conosco. Estarás conosco para saciar a nossa sede, para saciar a nossa fome, para renovar a nossa força, para abrir os nossos olhos e nos dar discernimento. Toma as nossas vidas, Pai. Queremos nessa hora, Deus, Te pedir perdão pelas escolhas equivocadas, pedir perdão pela omissão, pedir perdão, ó Deus, por termos frustrado o Teu coração, Pai. Cuida de nós, Senhor, e nos ajuda a viver os Teus propósitos para a nossa vida. Ó Deus, protege, ó Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares. E ao longo dessa semana, por onde formos, Pai, que não sejamos um povo que Te abandonou, mas que sejamos um povo que Te ama, que Te serve, que Te obedece, que Te honra com toda a intensidade da nossa alma, Pai. Cuida de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, nome generoso e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, e a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço ao irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. E juntos, estejamos celebrando ao Senhor. E sexta-feira, juntos, no nosso dia de comunhão.